Olá, pessoal, como vão vocês? Estamos aí na última semana de setembro, né? Outubro, já estamos um pé em outubro. Vamos então ver o que temos de mensagem das plantas para essa semana. Vamos tirar então as 3 cartas com as plantas que nós vamos fazer a reflexão, ver o que elas têm para nos dizer, né? E como nós podemos fazer uma reflexão a respeito dessas mensagens. Então, vamos lá. A primeira que nós temos aqui é a Chapéu de Couro. Chapéu de Couro. Ele nos diz assim: tenha força para lutar pelos seus ideais com honestidade e honre seus compromissos. Aprenda a desenvolver seus dons dentro de um clima de calma e cautela. Aí temos a segunda carta, a segunda planta é a salsa-parrilha. E a salsa-parrilha nos diz: a formação de um caráter correto, ético e bondoso ajuda-nos a viver com a consciência tranquila. E temos a terceira carta, a terceira planta é a camomila. E a camomila nos fala: a raiva, o ódio e as mágoas provocam estresse emocional. Acalme a mente e pratique a fé e o perdão. Temos então, semana passada, as mensagens vieram mais para os 3 chakras superiores, né, que tem muito a ver com a expressão através da consciência mental. Chegava até a mensagem do cardíaco, né, o chakra cardíaco também tinha uma cartinha, uma plantinha que nos falava sobre isso. Então, como nós fazemos a conexão entre mente e emoção. Agora, as cartas dessa vez, as plantas nos trazem algo mais terreno, algo que traz mais essa conexão com essa realidade em que a gente vive. O chapéu de couro é do segundo chakra, então ele fala dessa necessidade de agirmos de uma maneira mais consciente dessa realidade, força para lutar pelos ideais. Então é algo assim, nós temos um planejamento, nós temos uma vida a cumprir, missões ou situações em que nós temos que expressar, agir, atuar nessa realidade. Então nós precisamos ter essa força para a realização das coisas a que a gente se propõe, né? E quando nós temos uma proposta de realizar algo, um propósito, a gente tem que honrar esses compromissos. São compromissos que nós fazemos conosco mesmo e, de alguma maneira, afetam outras pessoas também, porque nós estamos interligados. Tudo que nós fazemos para nós, de alguma maneira, reflete nas nossas relações. Então, qual o compromisso que nós estamos tendo com esse propósito que a gente faz? Porque nós temos sempre um planejamento, um propósito de vida, né? Então, como nós estamos cumprindo isso? Então, esses dons, os talentos, tudo que nós temos de capacidade que está dentro de nós temos esse potencial de talentos, de capacidade de solucionar problemas, de criar coisas. Então, esses talentos estão todos dentro de nós. Então, como nós utilizamos isso? Como é que nós expressamos esses nossos talentos, que nós firmamos os compromissos com aquilo que a gente se propõe a fazer, com o nosso propósito, e como que nós vamos desenvolver esses talentos de uma maneira que que seja uma maneira serena, ou seja, de acordo com realmente com o que eu posso expressar, né, do que eu tenho capacidade do meu potencial mesmo de realização. Então, todos nós somos criativos, todos nós temos capacidade de realizar coisas muito
bonitas e coisas feias também, né? Então depende muito de o que nós trazemos para a nossa realidade. Então nós somos seres co-criadores, nós não estamos mergulhados nessa vida com um destino pré-traçado. Nós somos co-criadores da nossa realidade. O que nós pensamos, o que nós acreditamos, de alguma maneira atraímos, e isso vai construindo a nossa realidade. Então, vamos observar de que maneira, o que eu estou atraindo para a minha vida e o que eu estou realizando, qual é o propósito que eu tenho para a minha vida, né? E qual é o compromisso que eu tenho de que isso realmente aconteça. Então, é isso que nós precisamos refletir, né? E se de alguma forma isso estiver sendo difícil de ser realizado, de ser concretizado, ou se eu estou me desviando, né? Os desvios, as distrações que nós temos realmente ao longo da nossa caminhada da vida, então de que maneira que eu posso ou parar e olhar para isso, ou eu estou me distraindo com algo que não está dentro do meu propósito, opa, estou me desviando desse caminho do propósito. Então, eu posso olhar com cautela, com calma, olhar para isso para poder definir novamente onde que é que eu preciso colocar a minha atenção e o meu foco. Então, essa é uma atitude que é preciso ser realizada para que nós possamos caminhar mais seguros, sem tantos desvios, sem tantas distrações no caminho da vida, né? E aí temos a Salsa Parrilha, que ela nos fala da formação do caráter correto, ético e bondoso, que isso nos ajuda a viver de uma maneira tranquila. Sim, porque veja, se nós fazemos as coisas, vivemos a vida tentando enganar a nós mesmos, né? Fazer de conta que as coisas estão bem assim, sendo que na verdade não estão. Então, ou fazendo coisas erradas mesmo, com a própria consciência disso. Então, quanto isso tem a ver com a formação de um caráter correto? Será que é importante para mim eu observar como eu me expresso, qual é o caráter que eu tenho, né? Como que é essa pessoa que eu me expresso, que eu sou? Será que eu sou ética nas minhas coisas? Será que eu penso e me preocupo comigo e com as outras pessoas, né? Nós busco uma vida em harmonia, a minha própria vida e na relação com as outras pessoas, porque, novamente, nós não somos sozinhos, nós estamos conectados com todos, nós estabelecemos relações com as pessoas e com todos os seres vivos. Então, de que maneira que eu me expresso? Como que eu valorizo? Será que eu valorizo as minhas atitudes? Tentar oferecer, né, e viver o melhor de mim. Mas o que é o melhor que eu tenho a expressar? O que é o melhor que eu tenho a viver? Então, essa é uma pergunta também que muitas vezes fica no ar, né? Porque às vezes as pessoas elas podem achar, não, viver com o prazer de viver é isso que eu me presenteio e é isso que é o melhor para mim. Mas o que será esse presente, né? O que a pessoa traz de presente para a vida dela? Como ela vive esse presente? Será que ela vive de uma maneira desregrada ou não? Será que ela tem consciência das atitudes e das consequências das atitudes? Será que muitas vezes, pensando que está agindo no bem-estar das outras pessoas e de si mesma, mas às vezes não está avançando a linha, às vezes não está interferindo de uma maneira exagerada na vida dos outros? Então são coisas que muitas vezes essas linhas, né, de o quanto eu avanço essa linha ou não, né? Ou deixo de fazer, ou quando eu me posiciono dizendo sim ou dizendo não para as minhas
coisas, né, para as situações da minha vida e mesmo para as outras pessoas, né? Muitas vezes é preciso dizer não para as outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas podem estar invadindo a minha harmonia. Então, como que eu posso equilibrar isso? Então, o quanto eu invado também um campo, o mundo das outras pessoas, enfim. Então, tudo isso envolve ética, envolve essa postura, esse posicionamento perante da vida. Então, nós temos que ter essa avaliação constante para ter uma consciência tranquila, o mais tranquila possível, pelo menos, para que a gente possa viver de uma maneira mais serena, caminhar sem esse peso de responsabilidade de que quais as consequências que eu estou gerando das atitudes que eu estou tomando, das escolhas que eu estou tomando hoje. Porque as escolhas são feitas diariamente, a todo momento estamos fazendo escolhas. Então, que saibamos fazer a escolha de maneira a trazer uma consciência tranquila. Então, é na verdade mesmo, né? Nessa verdade mesmo, conhecendo quem eu sou, qual é a minha expressão diante da minha vida e da vida das pessoas. E aí trazemos aqui a camomila também, que nos fala que a raiva, o ódio e as mágoas provocam estresse emocional, que é para acalmar a mente e praticar a fé e o perdão. Então é isso, né? Então, se eu estou fazendo, se eu estou vivendo de maneira que encontro contrariedades ao longo da minha vida, nas diferenças de opiniões, ou na dificuldade de perceber o que é bom ou o que não é bom para mim, e quais as consequências que isso está gerando para mim mesma ou para as outras pessoas que convivem comigo, enfim. Então, toda essa análise, autoanálise que é preciso ser feita, se isso me gera frustração, raiva, ódio, mágoas das situações que eu vivo, das pessoas que me falam alguma coisa ou que fazem alguma coisa para mim da qual eu não gostei, né? Porque às vezes às vezes é verdade o que se fala, mas a verdade muitas vezes é tão difícil, tão dolorida para nós ouvirmos, sabe? Então, essa dificuldade de ouvir, né? Então, muitas vezes gera raiva, ódio, mágoa, né? E isso provoca um estresse, é uma pressão interna, né? A gente acaba vivendo igual uma panela de pressão que você vai cozinhando aquilo por dentro, né? Você vai cozinhando todas as frustrações, todas as coisas que foram ditas, que foram feitas e que você não gostou, e aquilo vai cozinhando dentro de você. E essa pressão, ela vai escapando pelos poros, né? Ela vai escapando através dos pensamentos, através das suas atitudes, através desse campo emocional que acaba ficando muito tenso, né? Então, esse estresse, a emoção daí, essa mágoa, esse ressentimento acaba passando em todas as situações, ela acaba influenciando em todas as situações da sua vida. Então, como está esses pensamentos? Será que a gente tem a consciência de quanto esse estresse, essa pressão interna está contaminando as minhas relações, né? Relações com as pessoas, relações com a própria vida, né? Com as minhas atitudes perante a minha vida. Então, é acalmar a mente, é praticar esse olhar interno, né? E entrar em conexão com a própria verdade, porque a mente muitas vezes nos engana, o nosso ego nos diz que, olha, as coisas tem que ser assim, porque eu acredito que seja assim, sistema de crenças, orgulho, né? Então, é difícil de trazer esse olhar, um olhar mais profundo para a verdade e reconhecer, nossa, que caminho é esse que eu estou trilhando?
isso está sendo benéfico para mim ou não? Isso está sendo benéfico para as outras pessoas que convivem comigo ou não? Então, esse olhar muitas vezes é muito difícil, esse olhar para dentro, mas é preciso olhar e se conectar com essa verdade interior. E aí sim, pode ser muito difícil, mas pelo menos eu vou ter uma direção, né? Ok, se eu estou me desviando, negando, fazendo construindo algum mecanismo de defesa, através do orgulho, através dessa dificuldade de aceitação, da negação, né? Então é algo assim, o quanto eu posso é, superar isso. E isso, quando eu começo a trabalhar nesse sentido de superar as minhas dificuldades, eu vou acalmando a minha mente, eu vou focando a minha mente numa resolução das coisas que estão em conflito dentro de mim. E aí acalmo a minha mente, pratico o perdão realmente das coisas que eu construí, que eu realizei e que realmente não foram legais, que me machucaram, que me causaram sofrimento, não só a mim mesmo, mas as outras pessoas. Então eu vou começando a trazer esse olhar mais piedoso, né? Mais piedoso, e começo assim a praticar, acolher isso, o acolhimento disso tudo, trazer o perdão para mim mesmo ou para as outras pessoas, né? E de alguma maneira isso vai trazer um fortalecimento para o caminhar da vida. Então, são mensagens assim bem pé no chão, né? Bem nesse campo de segurança de caminhar, né? Do caminhar prático mesmo da vida, do viver a vida de uma maneira mais forte, com um caminhar mais forte, né? Com mais segurança. Então, as cartas de hoje, as mensagens de hoje, nos trazem essa reflexão, né? Que é força para lutar, né? E trazer essa verdade. Se olhar para dentro, ver qual é a minha verdade e realmente me conectar com a minha verdade, trazer essa segurança para a minha vida com calma, né, e serenidade, para poder ir solucionando as coisas que realmente não ficaram bem, os nós no meio do caminho, tá bom? São essas mensagens de hoje. Desejo uma semana maravilhosa para vocês. Até a próxima. Gratidão.